Deus e nosso Pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado por dizer: vem, filho amado. Vem como você está. O Senhor nos chama nessa noite para nós nos achegarmos como estamos, querido. E eu não sei a sentença que você traz sobre você, o peso que você traz sobre você. Eu não sei a culpa que você carrega sobre você. Mas o seu Pai está dizendo para você nesta noite: vem, filho amado, e vem como você está. Ele não impõe condições, Ele não impõe, querido, porque Ele é o teu Pai, Ele te ama, foi Ele quem te criou, foi Ele quem te fez. E como Pai, Ele não impõe condições. Nesta noite Ele me convida e te convida e diz: vem, filho, vem, filha, vem como você está, e não se preocupe, porque eu sou seu Pai, e eu irei te curar, eu irei te lavar, eu irei te limpar, eu irei te amar. Não se preocupe. Talvez o mundo, a religião e tantas coisas te apontaram, te acusaram, mas eu estou dizendo a você nesta noite: o teu Pai te ama como você é, o teu Pai te fez assim, e Ele está dizendo nesta noite: vem, filho amado, vem, filha amada, como você está, como você está. É assim que eu quero você, como você está. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Porque se houvesse condições, nós não poderíamos estar aqui, Deus. Quem somos nós, Pai? O que nós podemos, Senhor? Se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia renovada nesta manhã sobre nós, nós teríamos sido consumidos, Pai. Obrigado, Jesus, por ser o nosso intercessor diário e em todo tempo não nos abandonar. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui. A graça e a paz esteja com todos, amém? Uma boa noite para todos. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos, amém? Sintam-se acolhidos na casa do Senhor. E eu queria convidar a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do 9 até o 14. Esse texto, na verdade, essa mensagem, na quarta-feira, enquanto o Arnaldo estava ministrando aqui, falando um pouquinho acerca da religião. O Arnaldo mencionou a religião ali, e naquele momento o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração, e ele foi falando comigo durante o culto essa mensagem, amém? Então eu creio que é uma mensagem um pouco diferente, né, das mensagens que eu costumo ministrar, mas eu creio que Deus vai falar com você, Ele vai ministrar ao seu coração também. E eu diria que essa palavra é uma palavra de alinhamento mesmo, querido, para que eu e você possamos olhar para a nossa vida e olharmos para Jesus, para Cristo, e nós possamos ajustar algumas coisas na nossa vida, olhando para Jesus, que é a nossa referência, que é o nosso padrão, amém? Então eu creio que
À medida que eu for falando, você vai conseguir fazer isso, amém? Mas nós vamos juntos conversando e ajustando tudo isso, né? Na quarta-feira também, depois do final do culto, eu fui ouvir novamente aqui, o Arnaldo tinha falado ali, eu fiquei um pouco frustrado, queridos, por ver minha carequinha aqui na filmagem. Irmãos, nós precisamos melhorar esse negócio, não está legal dessa forma, né? O negócio está drástico, irmão, né? Eu fiquei olhando, eu falei, Senhor, eu dei até um zoom, puxei de novo, eu falei, Pai, não é possível que está desse jeito, mas tá, irmãos, o negócio é sério, né? Então nós precisamos evoluir nisso, né? Quarta-feira foi um dia marcante para mim. Deus falou comigo das duas formas. Deus falou, olha, filho, a palavra é essa e o cabelo já era, meu querido. O negócio tá brabo mesmo. Amém? Então vamos lá. Diz assim, ó. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, ele ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Por gentileza, feche os teus olhos. Você que está em casa agora conosco, feche também os teus olhos, por gentileza. Santo e poderoso Deus, foi o Senhor quem nos trouxe até aqui, Pai. Não foi uma coincidência, foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. E como eu sou grato ao Senhor por estar aqui nesta noite, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, da Tua glória, Deus. E eu quero pedir ao Senhor gentilmente nesta noite, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que essa palavra que será ministrada, ela possa entrar em nós, Pai, e tomar forma dentro de nós, nos levando a uma mudança de vida, Senhor. Que ela nos confronte, Deus, que ela mexa conosco, que ela faça com que doa dentro de nós, Pai, porque eu sei que assim, Deus, as mudanças acontecerão nas nossas vidas. Espírito Santo, eu entrego o curso desta reunião nas Tuas mãos, porque eu sei que eu estou aqui somente para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Então me conduza, pegue na minha mão, me conduza em tudo que for feito aqui. Eu quero seguir as Tuas instruções. Eu dou a Ti todo o crédito disso daqui, porque o Senhor é merecedor. Toda honra e toda glória pertencem a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto, ele representa, ele retrata, na verdade, ele nos apresenta 2 tipos de pessoas. 2 grupos de pessoas, ou 2 tipos de pessoa. O primeiro tipo é o religioso. Amém? Ele é um grupo, é um tipo de pessoa religiosa. Esse grupo, ele representa a religião. Diga, religião. Isso, representa a religião. E junto com a religião, vem as suas marcas, os seus costumes e as suas doutrinas. Amém? Esse é um grupo de pessoa. O religioso, ele tem as marcas dele. O religioso, ele tem os costumes, as maneiras dele. Você vê de longe um religioso. Amém? E também tem um outro grupo de pessoas que ele representa o pecador, né? Que é o publicano.
é o pecador, e esse pecador, ele representa o discipulado, diga discipulado. Isso. Junto com o discipulado também vêm as suas marcas, as suas doutrinas, junto com o discipulado também vem o seu modo de viver. Então são dois tipos de pessoa. Um que traz com ele um tipo de marca, um tipo de mania de viver, e o outro que também traz suas marcas e a sua maneira de viver. Mas a Bíblia diz que só um grupo ou só um tipo de pessoa é justificado por Deus. Não são os dois. Um só é justificado por Deus. A Bíblia relata a história de dois homens, e os dois estavam fazendo a mesma coisa. Os dois estavam diante da presença de Deus, mas um só saiu da presença de Deus justificado por Deus, o outro não. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você nessa noite. Amém? Sobre discipulado e religião. Discipulado e religião são duas coisas distintas, diferentes, amém? Agora, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Fica muito claro para mim e para você, nesse texto, que Deus, Ele está olhando para a intenção do nosso coração, diante daquilo que nós estamos fazendo. Deus não está olhando para o que nós estamos fazendo, Deus está olhando para a intenção daquilo que nós estamos fazendo. E tem uma diferença absurda aí, querido. Porque duas pessoas, elas podem subir nesse altar aqui e fazerem a mesma coisa, mas diante de Deus, o que cada um está fazendo é distinto, porque Deus está olhando a intenção do coração de cada um. E isso é muito sério, porque por mais que eu e você façamos muitas coisas, sempre Deus vai estar olhando para a intenção daquilo que nós estamos fazendo. Qual é a intenção que nós fazemos? Por qual motivo nós estamos fazendo? Amém? Então, como de costume, né? Como sempre eu digo, pegue aquilo que for bom para você, e o que não for bom para você, você deixa para o vizinho do lado, que certamente vai ser bom para ele. Meu conselho para você nessa noite é: pegue tudo que você puder. Mas se você achar que tem alguma coisa que não é legal para você, não, eu não concordo com isso, está tudo certo, deixa para o vizinho do lado aí, que certamente para ele vai ser uma bênção, amém? Queridos, preste atenção, a religião e o discipulado são muito parecidos. A religião e o discipulado, quando você olha para os dois, eles são muito parecidos. É por isso que tem tanta gente dentro da igreja achando que é discípulo, mas é só religioso. Mas também tem gente dentro da igreja achando que é religioso, mas não é, é discípulo. Por quê? Porque são muito parecidas as duas coisas. Só que tem um detalhe, querido, só uma delas terá a justificação de Cristo. E essa é o discipulado e não a religião. Há dias atrás nós estávamos aqui fazendo o culto de inauguração, e eu falei um pouquinho acerca de Jesus e a religião. E queridos, escute, a religião, ela é realmente algo que destrói a vida de muitas pessoas. Na verdade, eu diria que a religião é o que mais afasta as pessoas de Cristo. Infelizmente, irmãos, às vezes eu começo a conversar com um novo convertido, e eu falo: meu Deus, o que vai acontecer a hora que ele virar um religioso? Porque enquanto ele é um discípulo, enquanto ele está no primeiro amor, é coisa linda, irmãos, é Jesus, é até gostoso, você vai conversando, não, porque Jesus, me fala da palavra, porque, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, aí você sai de conversar com um novo convertido, você vai conversar com um velho convertido, nossa, irmãos, a diferença é bruta, Por que nós temos que ir lá, pastor? Por que nós temos que orar por alguém, pastor? Mas ele não pode orar sozinho, pastor? Ele não consegue se virar sozinho, pastor? Olha o novo convertido. Nós vamos que orar por ele, pastor. É agora? Vamos lá orar. Olha o religioso. Mas, pastor, são 10 horas da noite. 10 horas da noite sair de casa para ir orar por alguém, pastor? Isso é loucura. Não dá para deixar para orar amanhã? Realmente precisa?
Não sei se você consegue perceber uma diferença aí. E quando eu vejo isso num novo convertido, eu falo, Senhor, e a hora que ele virar um religioso, Pai? Porque ele vai virar. É a questão de tempo, querido. E você já começa a ver os trejeitos, as manias de uma religião tomando conta da vida dessa pessoa. E eu separei hoje aqui algumas marcas, né? Eu diria que eu poderia passar a noite aqui falando sobre isso. Eu não vou passar, fique em paz, relaxa aí. Pretendo acabar dentro do horário, glória a Deus. Mas eu poderia passar aqui a noite falando sobre isso e eu creio que ainda teria mais coisas. Então eu marquei algumas aqui, aleatórias, para que eu pudesse levar você a esse entendimento, né? Acerca do discipulado e acerca da religião, com um propósito, querido, que você, enquanto você estiver me ouvindo, você possa olhar para a sua vida, e você possa chegar a uma conclusão: eu sou um discípulo ou eu sou um religioso? A ideia hoje, por isso que eu disse que é uma palavra um pouco diferente daquilo que normalmente eu ministro, porque eu vejo como uma palavra de alinhamento para mim e para você. Eu e você precisamos entender o que é a religião e as marcas que a religião traz. E eu e você precisamos entender o que é o discipulado e as marcas que o discipulado traz. Porque se você quer ser justificado por Cristo, você precisa se tornar um discípulo. Junto com o seu discipulado, as marcas de um discípulo. Porque o discípulo, querido, é natural, ele carrega com ele essas marcas. À medida que ele vai se aproximando de Jesus, as marcas, elas vão ficando evidentes, notórias na vida dele. O comportamento dele, as atitudes dele, a maneira de viver, de pensar, ela é muito parecida com a de Cristo. Quando você entra para a religião e você se envolve com a religião, é completamente diferente. Você não está ligado à pessoa de Jesus, você está ligado a uma doutrina. E é nítido que você vai ver em você a doutrina implícita, aplicada na sua vida. Uns é não cortar cabelo, outros é não tirar barba, outros é usar saia, outros é usar cabelo, os outros é não pôr calça, sei lá, tem tantas coisas. Você vai olhando e você vai falando assim, ó, tá vendo ali, ó, irmãos, é simples, e eu não vou dar nome nem religião aqui, mas quando você vê alguém passando na rua de uma forma, você diz assim, aquele ali é fulano de tal, é da igreja tal. Não sei se você tem essa impressão. É meio comum isso, né? Você olha e fala assim, ó, está atravessando a rua lá, às vezes o cabelo comprido, né, bem comprido, a saia, aquela maneira você olha e fala, isso aqui é da igreja tal. E a doutrina, querido, preste atenção, a religião, ela não significa que nós estamos em Cristo. Talvez nós estamos ligados a uma simples religião, e não a pessoa de Cristo. Nós estamos ligados somente a uma religião, a uma simples religião, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, é isso que eu quero que você compreenda nessa noite. Então eu quero começar falando com você nessa noite, acerca das marcas da religião. Quais são as marcas de um religioso? O que um religioso faz? Como que um religioso vive? Que atitudes ele tem? Que maneira que ele se comporta? Vamos lá, tem uma lista aqui um pouquinho extensa, vou tentar dar uma compilada aqui para nós, amém? Primeiro, ele mesmo comanda a sua própria vida. Um religioso, quem comanda a vida dele é ele, não é Cristo. Então fica aí para você pensar na sua maneira de viver. Quem é que comanda a sua vida hoje? É você ou é Cristo? Não, pastor. É Cristo purinho, pastor. Glória a Deus, é Cristo purinho, pastor. Tá, se você não orou essa semana para tomar suas decisões, quem conduz a sua vida não é Cristo, é você. Se as suas decisões que você tomou ao longo dessa semana não foram decisões de joelho no chão, pedindo a resposta de Deus, não é Cristo quem cuida da sua vida, é você mesmo quem está cuidando dela. Então você tem traços aí, marcas de um religioso. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Outra marca de um religioso, ele renuncia às coisas mais fáceis. Eu estou renunciando, pastor, mas ele renuncia só às coisas mais fáceis. As coisas difíceis,
ele deixa de lado. Não, pastor, isso é que é a minha carne. Não, mas isso é muito duro, pastor. Veja, queridos, infelizmente é uma realidade. Existem pessoas dentro da igreja que elas renunciam, mas elas renunciam até a segunda página. Quando Cristo pede para renunciar um pouquinho mais. Estávamos agora há pouco falando acerca de finanças. Se Cristo governa a sua vida, você tem que ser um dizimista na casa do Senhor. Se você não é um dizimista na casa do Senhor, quem governa a sua vida é você. Infelizmente, queridos, se Cristo vira para você e fala para você: filho, dá o teu dízimo, você não consegue renunciar a isso na sua vida, e é o que acontece com muitos, queridos. Meu Deus, eu sei, eu estou ouvindo a palavra está falando comigo, e é um dia, é 2 dias, é 10 dias, mas eu não consigo. Se você não consegue renunciar, querido, você é um religioso. Quantas coisas o Senhor já pediu para você renunciar? Tem pessoas que não conseguem renunciar à televisão, irmãos. Tem pessoas que não conseguem renunciar a um passeio e determinadas coisas mais. Outra marca, pratica o que ele concorda da palavra. Então ele vem para o culto, o religioso ele vem para o culto, ele senta como discípulo, ele ouve a palavra, mas ele coloca em prática só aquilo que ele concorda da palavra. Isso é um religioso. Mas por que você não está fazendo isso aqui? Não, isso aqui eu não concordo. E veja, querido, eu não estou aqui apontando isso para te acusar, para te afrontar, não. Eu estou aqui traçando 2 paralelos para você nesta noite. Um discípulo e a religião, ou o discipulado e a religião. E eu estou mostrando para vocês se encontrar, aonde você se encontra, lembrando você de que só uma maneira você vai ser justificado por Cristo. E se você não quiser, está tudo bem. Isso não é um problema. Você está entendendo? Isso não é um problema. Se você falar para mim: não, pastor, eu não me interesso por isso, está tudo certo, querido. O que eu estou dizendo para você é que você continua dentro de uma religião. E religião, meu amado, não é o que salva ninguém. Marca de um religioso, orgulho. Marca de um religioso, soberba. Alguém religioso é orgulhoso, é soberbo. Ele tenta imitar Cristo por esforço próprio. Entendeu? Ele quer imitar Cristo, mas ele não... Por que ele quer? Ele quer imitar por esforço próprio, pela força dos braços dele. Aí ele acorda de manhã e ele fala assim: hoje eu vou imitar Jesus Cristo, e hoje eu vou abençoar uns 10, aleluia. E ele levanta da cama, já louvando ao Senhor e cantando com os passarinhos. Eu não sei se você já tentou fazer isso, né? Tem gente que tenta, né? Aí ele levanta, glória a Deus, aleluia, os anjos do Senhor, e aí, sem querer, alguém largou a bendita do negócio no chão, da cozinha, e ele enrosca o pé na cadeira, sei lá, e blá, já chuta o dedinho, já vira para o lado, e o glória a Deus, aleluia. Já era o glória a Deus, aleluia, né? Pá! Opa! Já foi. Entenda, meu amado, ninguém consegue imitar Cristo na força dos próprios braços. Você pode conseguir 1 hora, você pode conseguir até 2, mas 1 hora vão catar você de jeito. Vai por mim, é no seu trabalho, é no trânsito, é em alguma situação. A hora que você menos perceber, já cutucou. E você vem e fala: oh meu Deus, eu saí aqui oh meu Deus, agora eu não estou agindo como Cristo. E aí você volta para casa frustrado, abatido, desanimado. Você é o religioso, querido. Eu não consigo, pastor. Outra marca de um religioso: os relacionamentos são superficiais com os irmãos da igreja. Religioso é assim. Ele não tem relacionamento profundo com os irmãos da igreja. É tudo superficial. É só na paz do Senhor. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, queridão. Paz. Ninguém nem sabe onde ele mora. Ninguém nem foi na casa dele. Ninguém nem convive com ele. Ninguém nem senta para comer com ele. Às vezes ele tem medo
O religioso, às vezes, ele tem medo de você sentar para comer com ele, e aí ele mostrar para você quem ele é. Pastor sempre cai nessa, né? As pessoas têm medo de chamar o pastor para ir na casa deles comer, né? Ou ir na casa deles, né? Chamar o pastor para vir aqui em casa. Você é doido? O pastor vir aqui em casa é um problema. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se o pastor for na sua casa, toma cuidado para você não se assustar com o pastor. O negócio é sério, irmão. Às vezes o problema não vai estar com você não, vai estar com o pastor. Você que vai se escandalizar e vai falar: meu Deus, mas esse é o pastor? Esse é o pastor. É isso aí, ó. É isso aí mesmo, viu? Então veja, queridos, você precisa ter relacionamentos profundos dentro da igreja. Se você não tem, se você não consegue ter relacionamentos profundos na igreja, essa é uma marca de alguém religioso. Amém? Tem a vida toda embaraçada e com pecados. Alguém religioso, ele tem uma vida toda embaraçada. Você fala: meu Deus, mas só embaraço na vida do cara. E resolve um negócio e amarra no outro, que resolve do outro e amarra no outro. E pecado pelo meio, tudo embaraçado. Não consegue ter uma vida reta, não consegue ter uma vida tranquila. É só embaraço. É mentira, e enrola daqui, e puxa dali, esconde de lá. É um monte de embaraços. Eu estou falando de um religioso, querido, alguém que está dentro da igreja. Levanta a mão e glorifica a Deus de pé. Aleluia! E a vida toda embaraçada. Não resolve questões com os outros. E tem problema com 1, com 2, com 3, com 18. Olha o número 18, olha o 18. Chegou 18. Glória a Deus. E tem problema com todo mundo. E vai. Irmãos, isso é loucura. E fala mal de um, e fala mal do outro. E ninguém é bom o suficiente, só ele. Quer apenas Cristo para se livrar da condenação. Jesus, eu só tenho um interesse no Senhor, não ser condenado. Então, está tudo certo, eu preciso do Senhor para não ser condenado. O resto eu não quero nada. Isso é um religioso, querido. Não, mas você não tem interesse. Não, não tem. Eu preciso só da salvação. Não sendo condenado, para mim, estou no lucro. Acredita que só algumas pessoas têm chamado. Olha o religioso aí, presta atenção aí. O religioso, ele acredita que só algumas pessoas têm o chamado. Nem todo mundo é chamado, né? Esse é o religioso. Deus chamou todos são chamados, mas ele vive dizendo assim: não, mas eu não tenho chamado, amém? E por que ele diz isso? Porque ele não quer se envolver com as coisas da igreja. Por que ele não quer se envolver? Porque ele sabe que se ele se envolver, o preço que ele vai pagar é alto. É por isso que ele vive assim. Eu não tenho chamado, pastor, eu olho para mim, eu não vejo nada, mas eu não consigo nada, mas não tem uma coisa sequer. Eu sei disso, tem muitos assim. Na verdade está cheio de capacidades, de capacitações dadas por Deus, mas ele não tem chamado. Por quê? Porque ele sabe que a hora que ele colocar a mão no arado, o preço que ele vai ter que pagar é alto. E aí ele calcula esse preço e ele fala: o quê? Não, eu não tenho chamado. Esse é o jargão que rola muito dentro da igreja. E aí, meu querido, quando é que você vai servir a Deus? Não, pastor, não tenho chamado. Entendi. Não depende de Deus. O religioso, ele não depende de Deus, querido. Mas como você diz isso, pastor? Simples. Se você é alguém que não ora, que não tem uma vida na presença de Deus, esperando respostas de Deus, isso significa que você não depende de Deus. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu oro. Quanto menos eu dependo de Deus, menos eu oro. Não sei se você entende isso. O que mostra para Deus o quanto você depende de Deus é o quanto você pratica do que está lá em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala com o teu pai. Isso mostra o quanto você depende de Deus. Não é o que você diz para mim: eu dependo de Deus, pastor. Não, é o que você faz todos os dias, que vai mostrar se você depende dele ou não. Amém? Canta e louva na igreja. Olha o religioso, ele canta e louva na igreja, mas em casa ele reclama de tudo. Não sei, de repente, o cara na igreja, aleluia, mas
Mas a hora que entrou no bendito do carro e fechou a porta, plip, plip, já começa a murmurar, já começa a reclamar, e reclama de filho, e reclama do pai, e reclama da mãe, e reclama de tudo, e reclama do pastor que passou 10 minutos do horário, aquele pastor que Deus precisa ceifar a vida daquele homem, aleluia, não sei o que, né? Tem que mudar. Veja, não adianta, meu amado, isso é religião, isso é pura religião. E eu estou mostrando para você aqui, para você olhar para a sua vida. Você precisa olhar para a sua vida. Se você é alguém que faz isso, você ainda é um religioso, meu amado. Você ainda é um religioso. E você ainda corre o risco de não ser justificado por Deus. Ora bonito, um religioso, ele sempre ora bonito. Religioso, você quer ver uns religiosos orando aí, você vai nos lugares aí, que você vai falar, Deus, como é que eu oro perto de um homem desse? E lá vai. Ei. Tempo atrás nós fomos num velório aí, gente. Falei, você é louco, irmão, como é que nós vamos orar nesse velório aqui? Não dá para nós não, se alguém passar o cajado e falar assim, agora chegou a hora de orar, você fala, os irmãos oram tudo em mistério, é um negócio doido. Fala, cara, meu Deus, é isso aí. Muitas vezes a oração não passa do teto, bate aqui e cai no mesmo lugar. Isso é muito sério, irmãos. Não confessa o seu pecado para ninguém, de forma alguma. Carrega com ele esse bendito desse pecado, e não tem coragem de chegar num homem de Deus, numa mulher de Deus. Não estou falando para qualquer um, eu estou falando para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, e dizer assim, ó, eu preciso de ajuda, eu estou errando nisso, eu estou falhando naquilo, e eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero uma vida transformada, então eu quero confessar o meu pecado. Sabe por quê, querido? Muitas vezes não confessa, porque não quer demonstrar a sua face verdadeira, então vive na aparência. Mas, querido, Satanás ama esse tipo de coisa, Satanás até aplaude, ele fala, continua nesse caminho aí, porque eu adoro que você faça isso, que você continue ocultando o seu pecado, porque o diabo, queridos, ele trabalha da seguinte forma, ele vai dando corda para você, ele vai dando corda, ele deixa você ir, e vai chegar uma hora que você vai olhar e vai falar, cara, mas está dando tudo certo, eu estou fazendo errado, mas está dando tudo certo, e ele está falando para você, continua, mas vai chegar uma hora que ele vai puxar a cordinha. Não sei se eu na minha época tinha um negócio que chamava arapuca, né? A gente armava a arapuca e corria atrás do mato e punha uma linha, e uma varetinha lá de pé, esperando a rolinha. Ó, irmão, isso aí não faça isso, querido, não coma pombinhas, não faça essas coisas, isso não vem de Deus, né? Isso aí está errado. E aí você colocava lá a forquilhinha lá e puxava, e aí você entrava atrás. E aí você deixava a pombinha lá, e a pombinha aí você ficava ali só olhando e falando, isso, vai mais para dentro, mais um pouquinho, entrou, a hora que ela entrava, você, caía a arapuca, você catava a pombinha. A mesma coisa o diabo faz conosco, querido, ele vai dando corda para você e para o seu pecado, mas vai chegar uma hora que ele vai fazer questão de trazer para a luz, mas não é de qualquer jeito, ele vai trazer escancarado, para te humilhar. Então, muitos de nós preferimos guardar conosco esse pecado e ir vivendo a nossa vida dessa forma. Mas cuidado, querido, porque uma hora pode acontecer, dele trazer à tona. E aí é onde acontece aquelas coisas absurdas, que todo mundo fala, meu Deus, fulano de tal, não é possível, mas ele era um homem tão de Deus, e ele orava na igreja, e ele estava em todos os cultos, meu Deus, pois é. Ele só era um religioso, querido. Ele só era um religioso, como muitos. Precisa do reconhecimento de homens. Religioso é um tipo de pessoa que ele vive na expectativa do reconhecimento dos homens. O famoso tapinha nas costas. Glória a Deus. Ai, rapaz, mas você é demais. Se não der o tapinha nas costas, complicou. Faz as coisas por interesse próprio. Ele faz as coisas pensando em se beneficiar daquilo. Não faz por amor. Há um interesse ali. Eu vou fazer isso porque eu penso nisso.
Entendeu? Eu vi muito isso, querido, dentro da igreja, por exemplo. Principalmente igreja que ela tem uma visão, por exemplo, celular. Uma igreja que ela trabalha com células, né? As células, elas têm o objetivo de crescer e multiplicar, né? Então, à medida que você vai crescendo, você tem que multiplicar. Então, a pessoa chegou na tua célula, ela chegava na célula, os caras já olhavam para ele e falavam, isso aí, ó, dá pra gente, né, trabalhar nele. Aí o cara chegava e a pessoa já olhava e falava, esse aí vai ser o novo líder da célula. E aí ele começava a investir no cara. Só que chegava uma hora que o cara não rendia o que ele queria. O que ele fazia? Ele jogava o cara de lado e pegava outro. Então tudo aquilo que ele investiu naquele cara, ele abandonava, ele largava de lado. Porque aquele cara não ia render. Ele só precisava de alguém para se tornar um líder. Ele não tinha amor por aquela pessoa. O religioso, ele faz isso, querido. Ele não está preocupado se vai machucar ou não. Ele vai e mete o pé. Isso é sério, querido. Trata as pessoas como número, como qualquer coisa. Isso é marca de religioso. Amém? Vive frustrado. Alguém religioso é alguém que vive frustrado. É alguém que vive machucado. É alguém que tudo ofende. Nossa, vive frustrado. O que aconteceu agora, irmão? O pastor colocou aquela cortina de ar na porta e nem perguntou para mim o que eu achava da cortina de ar. Abandonar esse ministério, vou deixar essa igreja. Os irmãos pintaram a parede da igreja, nem perguntaram. Vive, mas tudo ofende. Sei lá, estourou, aconteceu alguma coisa, o cara sai correndo por lá, não passou, não deu boa noite, não deu a paz, sei lá, alguma coisa. Tá vendo? Ninguém me ama nessa igreja, porque esse ministério não me ama. Não, para, querido. Eu vou mudar dessa igreja, eu vou embora. Porque ele falou duro comigo, eu fui falar com o pastor, ele usou de palavras duras comigo, ele me feriu. Meu Deus. Tudo ofende. Tudo machuca. Vive sempre pensando em desistir. E o que aconteceu? Não, eu vou parar, eu vou deixar esse ministério, eu vou deixar aquele... Está o tempo todo pensando em desistir, eu vou parar. Se é alguém religioso, querido, eu não sei. Talvez você esteja se identificando aí. Não sei, pode ser. Vive sempre trocando de igreja. O problema é a igreja. E eu também não estou aqui dizendo, querido, que não há problemas em igreja. Não é isso que eu estou dizendo. A maioria que me conhece sabe do que eu estou falando. Existem igrejas e igrejas. Mas o que eu estou dizendo é que o religioso, normalmente, ele está sempre pulando de igreja em igreja. Por quê? Porque a igreja é o problema, não é ele o problema. Amém? Não se arrepende de forma nenhuma. Nunca se arrepende. Ele sempre está certo. Não há do que se arrepender. Muito focado na estrutura da igreja. Alguém religioso é alguém que está muito focado nisso aqui, ó. Nas paredes, nas portas, na iluminação, e está focado, e quer cada vez mais cuidar disso aqui. O religioso é assim, ele está sempre focado nos grandes templos, nas grandes ostentações, nas coisas que chamam a atenção dos homens. Uau! Isso é um religioso. Tem justificativa para tudo, não reconhece os erros, tem muita dificuldade de se humilhar, tem a aparência de alguém piedoso, mas não é. Tem dificuldade de perdoar, é alguém indiferente com Deus, tem sempre os mesmos hábitos, tem sempre as velhas manias e tem sempre o mesmo modo de pensar. Esse é um religioso. Querido, se você está na igreja e a sua vida não está mudando, tome cuidado. Porque o discipulado, ele muda a vida das pessoas. Transforma. Alguém que chega na igreja e começa a seguir Jesus, você vai olhando para ele e você vai vendo as marcas que ele vai deixando para trás.
Rapaz, não é possível, é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Não é possível, cara, não é a mesma pessoa. Rapaz, mas aquele cara fazia isso, isso, isso. Pois é, cara, hoje ele está com Cristo, e hoje isso não faz parte mais da vida dele. Agora, se você continua com as velhas manias, tem um monte de tempo na igreja, e você continua praticando as mesmas coisas, com as velhas manias, com as velhas opiniões, cuidado, porque você pode estar sendo um religioso. Você pode estar conectado somente a uma religião, uma simples religião. Eu não sei, talvez você seja um religioso, talvez eu seja um religioso, amém? Um religioso, ele tem muita dificuldade de amar as pessoas, muita dificuldade para amar os outros, porque ele ainda não entendeu o amor de Cristo, porque só ama quem entende o amor de Cristo, querido. Quando você entender o amor de Cristo por você, você não vai ter dificuldade de amar. Talvez ainda nós precisemos de revelação desse amor de Cristo, porque a quem foi revelado o amor de Cristo, esse ama de maneira espontânea a tudo e a todos. Sai dos cultos da mesma forma que chegou. Esse é um religioso. O pastor está pregando igual um louco, suando. O cara está olhando e falando assim: meu Deus, o pastor não para de falar, cara. Que hora que vai acabar esse culto, gente? Meu Pai do céu. E preocupado com o que está acontecendo lá fora. Tudo isso são marcas de um religioso, da religião, querido. Você se identifica com isso? Você se identifica com coisas que eu falei aqui nessa noite? Isso são marcas da religião. E meu conselho para você nesta noite é: se você se identifica com coisas que eu falei aqui, tire isso da sua vida imediatamente. Arranque pela raiz esse mal da sua vida imediatamente. Agora eu quero falar do oposto, rapidamente do oposto, as marcas do discipulado. Por exemplo, Deus está no centro da vida de um discípulo. Alguém que vive o discipulado, Deus está no centro da vida dele, querido. Deus é o centro da vida dele. Tudo o que ele faz é por Cristo, é pensando em Cristo. Cristo está envolvido. Se Cristo não está envolvido, querido, não é discipulado. As tuas decisões, elas precisam estar embasadas em Cristo. Tudo que você faz, Cristo precisa estar à frente. Isso é o discipulado. Um discípulo não toma decisões tendo Cristo de fora. Eu não posso hoje pensar assim: eu vou me mudar de cidade. Se Cristo não estiver comigo, eu não posso mudar, querido, a não ser que Ele fale para mim: vá para outra cidade. Eu não posso mudar de emprego, eu não posso mudar de igreja, eu não posso mudar de nada. Isso é o discipulado. O discipulado é a renúncia de tudo. Renúncia de tudo. Você não tem mais sua vida, você entregou ela para Cristo, você consagrou ela para o Senhor, é dele, não é seu mais, é dele. É Ele quem determina, é Ele quem escolhe, é Ele quem manda, é Ele quem faz, ou pelo menos deveria ser assim. Isso é um discipulado. Olha a diferença. Lá na religião, você renuncia a coisas fáceis. No discipulado, você renuncia a tudo. Senhor, eu renuncio a minha vida, eu abro mão da minha vida, eu abro mão de tudo, Senhor, para viver o que o Senhor quer. Tem uma diferença absurda aí, querido. Outra marca do discipulado: não quer somente saber as doutrinas da igreja, ele quer ouvir o próprio Deus falando para ele. Amém, glória a Deus, eu já entendi as doutrinas da igreja, só que agora eu não quero te ouvir, pastor, agora eu quero ouvir o Deus Todo-Poderoso falar comigo. Isso é um discípulo, alguém que anda constantemente em busca de ouvir a voz de Deus. O objetivo dele é ouvir a voz de Deus. Ele não está satisfeito com a voz do seu pastor somente. Ele quer ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto e você gritou dentro do seu quarto: Deus, eu quero ouvir a sua voz, Deus. Eu desejo ouvir a sua voz. Deus, eu quero ouvir a sua voz.
Quando foi, querido? Se isso não está acontecendo na sua vida, talvez você seja um religioso. Quer praticar tudo o que Jesus pede. O que Jesus está pedindo? O pastor falou na igreja hoje que agora a gente precisa jejuar uma vez por semana. Pastor, me orienta aqui, pastor, como é que faz esse negócio de jejum? Eu preciso entender, me explica tudo direitinho, porque eu já vou começar a praticar. Isso é um discípulo, querido. Não, mas veja bem, aquilo que o pastor falou é só para... Não, isso é religião. O discipulado, não. O pastor falou que nós não podemos ter mais isso na nossa casa. Tiramos da nossa casa. Irmãos, eu falei há um tempo atrás, numa das minhas pregações, sobre um homem, que criou a sua família na casa do Senhor. E eu me lembro quando ele foi na igreja, e o filho falando para nós. O pastor falou na igreja: na casa de um cristão não é bom que tenha uma televisão. O que ele fez, irmão? A primeira coisa que ele fez, moeu a televisão. Aí talvez você possa olhar nos dias de hoje e dizer: mas isso é radicalismo, pastor. Eu sei muito bem. Não, mas veja bem, começa tudo por aí. Não, mas veja bem, pastor, naquela época, eu sei, querido, eu sei disso. No fundo, nós queremos achar uma justificativa para manter a bendita na parede lá e podermos assistir as nossas coisinhas gostosas. É assim que funciona, meu amado. Eu sou feito do mesmo material que você. Ama as pessoas como Cristo as ama. Ama. O discípulo, ele ama as pessoas. Ele paga o preço que for por as pessoas. Ele faz, ele serve, ele ama. A pessoa machuca, ela maltrata, ele continua amando. E ele ama. Essa é uma marca de um discípulo, querido. A pessoa fala assim: você pode fazer? Claro que eu faço. Agora eu vou fazer. E busca com o carro, e leva com o carro, e não tem problema nenhum. Eu vou de novo, eu vou 3 vezes, eu vou 10 vezes, eu faço isso. O discípulo, ele ama, querido, e não tem condições, porque Cristo me ama e te ama, mesmo sendo quem eu sou e quem você é. Ele não impõe condições para mim, ele só me ama. Então o discípulo, ele entende esse amor, e por isso ele ama. É por isso que às vezes a gente chega em algumas pessoas e a gente fala: eu te amo. Pensa num troço que trava o outro lado, Por quê? Porque ele diz assim: como que você me ama? Como que você me ama, cara? O que eu fiz para você me amar? Eu não fiz nada para você. Não, nem te conheço direito, como é que você me ama? Querido, não tem a ver com você. Tem a ver com um discípulo. O discípulo, ele entendeu o amor de Cristo, e é por isso que ele ama incondicionalmente. Não tem condições, ele ama. Mas todo mundo fala mal, mas ele ama. Humildade é uma outra marca de um discípulo. Humildade, querido. Um discípulo de Jesus é alguém que carrega com ele humildade. E não é qualquer humildade, não é a falsa humildade. É a humildade genuína de Cristo. É a humildade verdadeira. É aquela que você se humilha mesmo. E como isso tem faltado dentro da igreja, dentro dos casamentos, dentro das empresas, dentro de todo lugar, essa bendita humildade. Se nós olharmos para o texto que nós acabamos de ler ali, o que foi que chamou a atenção de Jesus? Um homem falava em voz alta e ele dizia: eu, Deus, não sou como esses daí, beberrões, ladrões, adúlteros, eu sou o cara. E o outro chega e joga a cara no chão e não tem coragem nem de olhar para Jesus, porque ele reconhece quem ele é. Isso é humildade, querido. Isso é humildade. Quando eu entender a humildade, nunca mais eu aponto o dedo para ninguém e julgo ninguém. Quando eu entender humildade, eu sempre vou olhar para as pessoas de igual para igual, nunca mais de cima para baixo. Quando eu entender humildade, vai ser assim, querido. Mas será que nós entendemos isso? Outra marca de um discípulo, ele tem respeito por tudo que envolve o nome de Deus.
envolveu o nome de Deus, mudou. A seriedade é outra, a maneira de tratar é outra, o respeito, a reverência. E isso, queridos, é o que mais tem se perdido nos dias de hoje. É o que mais tem se perdido nos dias de hoje. Basta você olhar nas nossas mídias aí, você vê a maneira com a qual as pessoas estão tratando a Deus, né? As canções aí, ó, tudo você Deus, porque você Deus, como se Deus fosse um Zé ninguém, ou como se Deus fosse igual a mim e a você, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sendo tratado como você, e nós cantando a canção, você Deus, você, não querido, não é assim que funciona. Essa é a marca de um discípulo. Chegou no lugar onde a presença de Deus está, a reverência, não chega chutando, batendo, né? Estamos na casa do Senhor, muitas vezes dentro do lugar onde habita a presença de Deus, falando mal dos outros. Isso é falta de temor, de reverência, querido. Isso é religião, isso é religião. O religioso, eu me lembro assim, ó, quando eu ia na igreja, não quando eu me converti, mas quando eu ia na igreja católica, por exemplo, uma das coisas que me incomodava era isso. Eu via que as pessoas ficavam reparando na roupa que os outros iam, eu ficava indignado. E eu não estou falando da igreja, eu estou falando das pessoas que estão na igreja. Aqui também não é diferente, né? Nas outras igrejas também não é diferente. Eu ficava indignado com isso. Nós fomos hoje num evento da Assembleia de Deus, e eu chamei um varão para ir comigo, um homem do fogo, do Espírito. Falei, varão, você vai comigo para uma obra na Assembleia de Deus. Lá metade da pregação em mistério, irmão. O negócio é diferente. Aí falei para ele, você se apronta e se alinha que eu vou te buscar. Glória a Deus. Aí chego no portão da casa do cara, o cara de tênis, boné, camiseta, bermudona. Falei, ô meu pai, né? E eu não falei nada para ele não, querido. Cai para dentro aí, né? Pensou? Valmir, volta lá, cara, põe uma gravata, um paletó aí que nós vamos lá na Assembleia de Deus. Falei, agora nós vamos ver se os caras é crente mesmo. Agora nós vamos ver se os caras é crente mesmo. Que eu vou chegar lá. E você imagina o pregador chegando com o varão do lado. Ei, ó o pregador, ó o pregador. Bonezinho do lado, camisetinha regata, todo de prainha, shortinho de tênis e tal, chegando na igreja. Falei, viu, vai passear, vai na onde? Nós vamos pregar o evangelho, filho. Nós não vai jogar tênis, né? Falei, mas nós vamos assim. E agora, nós viramos o carro na rua, eu falei, agora nós vamos ver se os caras é crente mesmo. Porque se deixar você entrar, é crente. Agora, se barrar na porta, tio, ficou. Mas ele entrou, participamos do culto, foi uma grande bênção. O que eu quero dizer para você com isso, querido? Se você for um religioso, você se prende a isso. Jesus não estava preocupado com a roupa que ele estava vestindo. Jesus estava preocupado porque ele estava sentadinho ali no banco na casa dele. Um discipulado ou discipulado é alguém que se submete com facilidade. É alguém que sabe, tem facilidade em se submeter. Não, pode falar, eu estou aqui para servir. O que tem que fazer? Não vive em embaraços e em pecados. Não gosta. O discípulo, ele não gosta de embaraço e nem pecado. Tudo que é embaraço para ele, ele tira fora. Não, irmão, esse negócio aí está errado. Não gosto desse tipo de coisa. Vamos resolver isso aqui. O negócio tem que ser na luz. Não vem com esse negócio de, não, mas nós vamos fazer. Não gosta. Não gosta. O discípulo não gosta de embaraço. A vida dele não tem embaraço. Confessa os seus pecados para um irmão, para uma irmã com facilidade. E pede ajuda. Esse é o discípulo. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso. Alguém que chega e fala assim, ó, cara, eu posso falar com você? Eu estou errando, cara. Cara, eu pisei na bola. Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com isso, mas me ajuda, cara. Me ajuda, me dá um conselho, ora comigo. Essas coisas têm que sair da minha vida. Irmãos, isso é lindo. Mas para viver isso, você precisa ser um discípulo, querido. Um discípulo é alguém que não tem uma máscara. É alguém que é ele de verdade. É ele. É aquilo ali, ó. Entendeu? Não muda muita coisa, é isso aí. Esse é o discípulo. Muito focado em ganhar almas para Cristo.
O foco dele não está na estrutura, o foco dele não está na iluminação, ele só quer uma coisa, alma. Ele tem pressa para ganhar almas. Nós precisamos ganhar almas. Aonde é que elas estão? Vamos buscar. O Senhor está voltando e nós precisamos ganhar almas. Um discípulo, ele está preocupado com almas. Almas. Enquanto o religioso, ele está preocupado com a cor da cadeira, com o ar-condicionado, o discípulo, ele está preocupado só com uma coisa, vidas. Nós precisamos ganhar vidas. Nós precisamos ganhar vidas. Serve o tempo todo. O tempo todo está servindo. Você percebeu que tem um evento da igreja, ele já está lá servindo. Eu quero servir. Aonde que tem? Eu estou servindo. Não, irmão, deixa que. Não. Eu deixa que eu faço. Eu quero servir. Essa é uma marca de um discípulo. Perdoa com facilidade. Perdoa com facilidade. O cara pisou na bola, foi feio o negócio, mas pensa num. Cara, mas nem pensa que eu estou nervoso, chateado. Não, cara, esquece isso aí, bora para frente. Produz muitos frutos. Um discípulo é alguém que produz muitos frutos. Você olha para ele, você vê ele o tempo todo produzindo fruto. Você fala, rapaz, Deus está na vida desse cara, dessa mulher, não é possível, olha como que pode. O tempo todo está produzindo bons frutos. Abre mão do seu lugar para o próximo. O discípulo, ele é alguém que abre mão do espaço dele para o outro. O discípulo, na verdade, ele é alguém que promove pessoas. Ele promove as pessoas. Não, eu estou num lugar bom, ok. Ele simplesmente abre mão de tudo aquilo e ele dá o lugar dele para que outro possa fazer aquilo que ele faz. É muito lindo isso quando nós olhamos para Felipe. Ele estava vivendo um momento de grande avivamento ali e Deus o tirou daquele lugar e levou ele para onde, querido? Para um lugar, para uma estrada onde tinha um homem. Olha isso. Não tem problema, Deus. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração. Você acha mesmo que Deus quer encher essa igreja e fechar aquela porta para eu e você ficarmos nos divertindo aqui dentro, queridos? Não, querido, não. Deus está enchendo essa igreja com um propósito, gerar em mim e você um monte de discípulo para nós irmos lá fora e ganharmos o dobro de pessoas, e o dobro, e o dobro, e o dobro. Esse é o propósito de Deus. Não é para nós virarmos um clube e ficarmos aqui todo sábado no clubinho da CCPA, aleluia. Vamos para o clubinho da CCPA, não, querido. Você está aqui para aprender do Evangelho, da Palavra de Deus, ter uma mudança na sua vida, para nós irmos lá fora no mundo e saquearmos o inferno. Meter o pé na cara do Satanás e buscar a vida, filho. É essa a ideia. E não é para você chegar lá no inferno de qualquer jeito, chega metendo o pé na cara do diabo mesmo. Meu Deus, que pastor, né, que coisa, que palavreado é esse? Não, é assim mesmo. Nós temos que chegar lá e saquear o inferno, meu amado, porque tem 1 milhão de pessoas indo para o inferno. Aliás, até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Aceita as lutas. Um discípulo, ele aceita as lutas. As lutas que ele está vivendo, ele aceita elas e ele dá glória a Deus por elas. Nós estamos passando por lutas, mas glória a Deus por elas, porque nós vamos crescer com essas lutas. Deus está nos fazendo melhores com essas lutas. Esses problemas vêm para gerar fé em nós, para nos edificar. Um discípulo é assim, o religioso não, ele já começa a reclamar. Porque só comigo que acontece isso? Você vê o irmão lá da igreja? Só vive na bênção, mas aqui em casa é só luta. Presta atenção, querido. Presta atenção. Um discípulo é alguém que vive em espírito. Um discípulo é alguém que adora a Deus o tempo todo. Um discípulo é alguém que sai de um culto em crise. Você quer ver um discípulo? Pega ele na porta da saída da igreja lá. Se você encontrar ele em crise, querido, esse cara é um discípulo, essa mulher é um discípulo, uma discípula. Agora, se você encontrar ele lá fora, saindo lá fora, lá, só dando glória, glória a Deus, aleluia, e o pastor lá dentro sarrafou, palavra, que era para mudar a vida do universo, e ele sai dando glória, esse cara está dizendo assim, tudo pecador, e aqui santo, e esses daí merecem, viu, isso aí tem, ali dentro, tudo, ali tem que tratar mesmo, mas eu, querido, presta atenção. O discípulo, ele sai em pranto, ele sai em crise dentro da igreja. Às vezes a pessoa vai conversar com ele e fala, cara, eu não quero falar não. Agora eu preciso ouvir Deus, cara.
o que eu ouvi lá dentro, tem que mudar na minha vida. Não dá para ficar conversando conversa fiada não, cara. Eu preciso tomar uma posição em Cristo. Não dá para ficar jogando conversa fora. Amém, queridos? Essas são marcas, essas são atitudes, essas são maneiras de viver de um discípulo. Onde você se encontra hoje? Você está na religião ou você está no discipulado? E talvez, como eu disse, talvez hoje você possa olhar para mim sentado aí no seu lugar, ou você que está em casa me assistindo aí, e você possa dizer assim: pastor, eu me encontro na religião, mas está tudo bem, pastor, eu estou confortável assim e quero continuar vivendo dessa forma. Está tudo certo, querido, é uma decisão sua, mas eu não posso deixar de alertar você a uma coisa que a palavra de Deus diz. Vamos lá para Mateus capítulo 11, versículo 23 e 24. Olha lá. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades, ou até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Olha o que Deus está falando aqui para Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade em que viveu muitos milagres. Foram realizados muitos milagres por Jesus ali. E Deus vira para essa cidade e diz para ela: olha, vocês vão subir ao céu? Não. Vocês vão descer ao Hades. E Deus compara Cafarnaum a Sodoma, querido, um lugar aonde Ele destruiu por causa do pecado. E Ele está dizendo assim para Cafarnaum: preste atenção, Deus, eu vou ter menor rigor com Sodoma do que com vocês. Querido, escute bem. Talvez você esteja me ouvindo hoje dizendo assim: eu prefiro continuar com a minha vida de religioso. E está tudo certo, mas eu não posso deixar de alertar você diante da palavra de Deus. Talvez no dia do juízo você possa ficar de fora pela escolha que você está fazendo da religião, querido. Ainda dá tempo de você tomar uma decisão na sua vida. Ainda você pode escolher o discipulado. Ainda Deus está dando essa oportunidade. Na verdade, eu entendo que Deus me trouxe até aqui hoje para falar com você exatamente sobre isso. Mostrar para você o caminho que Ele espera de mim e de você. Mas a decisão não é dele, é minha e sua. A escolha é minha e sua. Amém? Isso, querido, isso que eu estou dizendo para você não tem a ver com a força dos teus braços. Não tem a ver com sair daqui hoje e falar assim: anota aí, mulher, tudo que o pastor falou lá, porque a partir de hoje nós vamos começar a praticar isso lá em casa. Anota aí, marido, o que o pastor falou, porque a partir de agora nós vamos colar esse troço na geladeira e essa regra vai ser cumprida aqui em casa e vai todo mundo para o céu, aleluia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com novo nascimento. Tem a ver com arrependimento genuíno, querido. Tem a ver com conversão de verdade. Se você quer ser um discípulo, tem que haver um novo nascimento em nós. E para você nascer de novo, algumas coisas vão ter que ficar para trás. E a religião é uma delas. Eu não sei o que você quer para a sua vida. Eu não sei o que você espera de Deus. Mas uma coisa eu te aconselho nessa noite: escolha o discipulado. Como eu vou fazer isso, pastor? Como que eu vou conseguir colocar em prática tudo isso que o Senhor falou nessa noite? Meu Deus, simples, querido. Quando Jesus se tornar o Senhor da sua vida, naturalmente, essas coisas vão começar a acontecer em você. Eu não estou falando forçosamente ou forçadamente, não.
naturalmente você vai começar a mudar. Isso é o discipulado. Quando você caminha nos passos de Jesus. O discipulado da Bíblia, o discipulado judeu, ele traz o nome do talmidim. O que é o talmidim? O talmidim é aquele menino que anda atrás do seu discipulador. E ele anda nos passos do seu discipulador. Ele anda na poeira, nos passos que ele vai deixando. Então o seu discipulador, ele vai andando na frente e ele vai andando os mesmos passos atrás. Quando eu e você nos tornarmos discípulos de Jesus, nós vamos estar andando nos mesmos passos que ele. E naturalmente essas coisas vão acontecer na minha e na sua vida. Não é de maneira forçada, querido. Amém? Feche os teus olhos. Meu amado, meu irmão, minha irmã, Deus não trouxe essa palavra para te confrontar, para te machucar, para te envergonhar. Não, querido. Na verdade, Deus trouxe essa palavra porque Ele te ama tanto. E Ele quer te justificar. Mas para isso, meu amado, algumas coisas precisam ser mudadas em nossa vida. E nesta noite a decisão é tua, de fazer essa escolha. A palavra, ela foi entregue a você. A verdade, ela foi dita. Se libertar agora é crer e praticar. Espírito Santo de Deus, até aqui eu posso ir, Senhor. E eu te agradeço pelo privilégio de poder nesta noite entregar a tua mensagem. Mas daqui para frente, Senhor, é com o Senhor. E eu peço, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada coração, Pai. E o Senhor ajude cada um desses homens e mulheres a se posicionarem, Senhor, a tomarem uma decisão em suas vidas, Pai. Aqueles, meu Deus, que estão perdidos em meio à religião, Senhor, ajuda eles, Pai, a tomarem uma decisão e abandonarem essa religião e começarem a viver o discipulado. Senhor, nós sabemos, Deus, que é o discipulado que o Senhor espera de nós e não a religião. Nós sabemos também, Deus, que a religião, ela nos acomoda, Senhor, ela nos protege de muitas coisas. Mas nesta noite, Deus, ajuda-nos a termos fé o suficiente para abandonarmos a religião e assumirmos o discipulado com o Senhor, Pai. Senhor, ajuda-nos a andarmos os teus passos. Senhor, ajuda-nos a sermos semelhantes ao Senhor. Senhor, nos ajuda dia a dia a termos atitudes como as tuas, posicionamentos como os teus, Pai. Que esta igreja, Deus, ela tome esta decisão, Pai, diante do Senhor, e ela viva isso na prática, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu sei que é uma palavra cansativa, né? São tantas coisas, me perdoem por isso, mas eu creio que se você colocar em prática isso na sua vida, certamente você será alguém justificado por Deus. Amém? Recados. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, nós temos o encontro dos homens da igreja, homens de honra. Amém? Domingo às 9 horas da manhã, nós vamos nos reunir aqui no templo para conversarmos um pouco assuntos de homens, né? Uma palavra específica para os homens, né? Sacerdotes do seu lar, coisas voltadas para nós homens, né? Alguns ajustes de percurso que nós precisamos aí como varões, como homens de Deus. Então meu conselho a você é: esteja conosco. O encontro que nós tivemos no semestre passado foi uma grande bênção, foi tremendo, queridos. Então eu creio que Deus está preparando algo maravilhoso para nós novamente, para que nós possamos nos ajustar e nos alinhar como homens de Deus. Amém? Domingo então esteja conosco. Eu espero você aqui às 9 horas da manhã. Nós vamos tomar um cafezinho aqui e bater um papo. Amém?
Dia das Crianças, dia 12 de outubro, a festa das crianças. Lembrando os pais que têm filhos até 18 anos, né? Você está convidado a participar da festa das crianças. E você, pai, que tem o seu filho pequeno, nós esse ano lançamos um desafio, para que você convide um amiguinho, para que o seu filho convide um amiguinho dele, para estar conosco lá, amém? Se possível, não convertido, se possível que ele não seja convertido, exatamente para que a gente possa evangelizar essa pessoa lá, né? Vai ser um tempo muito gostoso, eu acredito que com muitas brincadeiras, né? O Walter e a Marta, que vão estar junto com o Beto, né? Que vão estar, e a Claudenice, organizando esse evento. Mas o Walter, ele é todo, né, para frente mesmo, e gosta da brincadeira. Então eles já estão programando um monte de brincadeiras aí. Vai ser um dia bem bacana, do evangelho, da palavra, e também de um descanso, de um divertimento nosso. Mas o foco e o propósito está aí, querido. Que você não vá só você e sua família, mas que você possa ir levar uma família com você também, para que a gente possa mostrar Cristo para eles naquele lugar, amém? Amém. Cestas básicas, queridos, lembrando então acerca das cestas básicas, nós temos cestas aí para abençoar famílias, e ainda nós temos muitas cestas. Então olhe lá, veja se você não tem pessoas que você conhece, um vizinho, alguém que mora na sua rua, no seu bairro, não sei. Mas pastor, ele precisa ser convertido. Pastor, ele precisa estar na igreja. Não, querido, nós precisamos ajudar pessoas. O requisito é, ele precisa de ajuda, então vamos ajudar. Nós temos, graças a Deus, cestas para ajudar, e eu quero muito que a gente realmente ajude pessoas. Não é possível que a gente não conheça e não tenha pessoas passando necessidade próximos a nós, amém? Se você vê que é um caso muito específico, pede ajuda para nós. De repente a gente vai ou desloca o Silvio e a Sara para estar